Meus amigos, neste vídeo eu quero falar com vocês a respeito de homens que estão comercializando o evangelho. Muito cuidado com homens que se dizem pastores, com homens que se dizem líderes religiosos, porque esses homens, apóstolos, bispos, tomem muito cuidado, porque existem muitos que estão comercializando o evangelho. E Paulo já disse isso, Pedro também já disse. E eu queria deixar com vocês um versículo que está no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2, né? Talvez você que ainda não tenha lido, leia, porque a Bíblia, ela será a sua arma, ela será o seu escudo para a defesa da sua vida, da sua fé, da sua comunhão com Deus. Ó, versículo 2 do capítulo 2, segundo Pedro, diz assim: E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O que acontece? Quando você vê que o homem, ele não está pregando mais o evangelho, ele não está ensinando os mandamentos de Cristo, ele não está ensinando as palavras do Senhor Jesus, as exortações, as recomendações, ele não está ensinando os mandamentos, tenha cuidado, porque ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está blasfemando o caminho da verdade. Ele está mudando o sentido do evangelho para poder agradar os seus ouvintes. Ele agrada os seus ouvintes e com isso ele pede dinheiro. E o intuito é sempre o mesmo: arrecadação financeira. Eles comercializam o evangelho. Porque o evangelho nunca ensinou o pastor a enriquecer com o dinheiro das ovelhas. Nunca ensinou isso. Quando você vê um homem pedindo, só pedindo, o culto dele é só falando de dinheiro o tempo todo, toma cuidado, meus queridos. Tome cuidado, porque você pode estar sendo enganado por essa pessoa. Eu não digo daquelas igrejas que pagam aluguel, que precisam de um dinheiro para poder se manter aberta. Aí não é isso que eu estou falando. Mas igrejas que ficam toda hora, é voto, é sacrifício, e pede oferta, e pede pix, e vão pedindo, e vão pedindo, e vão pedindo, e você vê aquele homem, aquela mulher com roupas caras, carros caros, né? Mora em condomínios caros. Tome cuidado, porque esse aí pode ser uma pessoa que está comercializando o evangelho. Olha o versículo 3. E por avareza, porque são avarentos, farão de vós negócio com palavras fingidas. Muito cuidado, meus amigos. Olha, farão de vós negócios, como se você fosse um cliente e a igreja fosse uma empresa. E você fosse o cliente da empresa. Farão de vós negócio. Estão comercializando o evangelho. E farão de vós negócios com palavras fingidas. Porque eles precisam fingir. Porque se eles for pregar mesmo a Bíblia, eles não vão poder ficar pedindo dinheiro, porque a Bíblia não ensina isso. As ofertas que entravam na igreja primitiva eram voluntárias. Eu me lembro que sempre ouvia homens, né, na televisão falando: ó, Ananias e Safira, eles mentiram pro Espírito Santo, não deram tudo, e aí Deus matou eles. Irmãos, se vocês forem ler a história de Ananias e Safira, Ananias e Safira, venderam uma propriedade, mas fizeram um propósito, que iriam doar aquele dinheiro. No dia de doar, eles levaram uma parte e a outra guardaram, no intuito de enganar os apóstolos. Só que na verdade eles estavam enganando a Deus. Só que Pedro disse para Ananias a seguinte coisa: a herdade, a área que você tinha, o terreno que você tinha não era seu. Se você vendesse, o dinheiro era teu, você podia fazer o que queria, mas você fez um propósito de dar ele para a obra de Deus.
mas porque mentiu para o Espírito Santo você vai morrer. Então você entende que ele não era obrigado a dar? Então a igreja primitiva, ela recebia ofertas voluntárias. Agora quando o homem começa a te pedir, e sempre com argumentos, que não, que você tem que dar por causa disso, é por causa daquilo outro, com palavras fingidas, cuidado. Esse homem está numa grande chance de estar fazendo de você um negócio. E ele tem uma grande chance de ser um homem que comercializa o evangelho. Cuidado para você não cair nos golpes. Olha lá. Com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita, porque essas pessoas serão julgadas por Deus. Eles irão pagar um preço alto por fazer isso. Comercializar o evangelho. O cara está vivendo uma vida de luxo com o dinheiro da igreja. Meus irmãos, se você sabe que o seu líder está fazendo isso, vivendo uma vida de luxo com teu dinheiro, tome cuidado. Porque ele pode estar fazendo de você negócio. Porque o intuito de evangelho não é para ficar pedindo dinheiro toda hora. Ficar toda hora pedindo dinheiro. Para que isso? Ah, mas Deus vai abrir a janela do céu, Deus vai abrir as portas. Esses homens que pedem dinheiro estão com as portas abertas para eles há muito tempo. Estão comprando carros caros, morando em condomínios caros, apartamentos caros, pagando condomínio caro. Então as janelas do céu para eles já estão abertas. Mas para os que estão dando, a porta está sempre fechada. Já percebeu isso? Então tome cuidado, meu amigo. Tome cuidado, minha amiga. Deus, ele tem abençoado você, a obra das suas mãos. E tem sobrado dinheiro para você. É para você desfrutar com a sua família. Só que você está sempre dando e sempre sofrendo. Cuidado. Porque às vezes você pode estar dando para uma pessoa que já nem precisa mais. Lembrando bem que eu não estou falando de igrejas que se mantêm com o dinheiro dos irmãos. Porque tem igrejas que você sabe que precisa pagar o aluguel, a água, a luz. Às vezes precisa trocar uma aparelhagem de som. Aí tem o pastor que pede uma arrecadação para fazer isso. Não estou falando desse tipo de situação. Eu estou falando de lugares que ficam pedindo toda hora. E aí você olha aquele homem, aquela mulher andando de carro importado, morando em condomínios luxuosos. O intuito do evangelho não é esse. Tome cuidado com homens e mulheres que estão comercializando o evangelho. Deus te abençoe, a você e sua família, em nome do Senhor Jesus.